Projetos de hoje com sobra de madeira, vão aí procurando. Sobra de pallet, sobra de construção, cabo de vassoura, tudo que você achar em madeira aí que dê para reaproveitar para você não precisar comprar material. Iniciei retirando os pregos dessa tábua de pallet. Procurem as tábuas mais íntegras, sem rachaduras, porque aí o seu projeto vai durar mais. Para este projeto, vocês vão precisar de 5 partes da tábua de pallet, medindo entre 30 a 33 centímetros. Essa outra tábua que eu estou utilizando já foi parte de um banco que eu desmontei e agora estou utilizando para um novo projeto. Mesmo que você não tenha a serra tico-tico, comece aí cortando com outro tipo de serra manual que não seja elétrica. O resultado ficará tão bom quanto o que vai ficar aqui. A única coisa é que você vai levar um pouco mais de tempo, mas serra aí uma partezinha de cada vez. No final você vai conseguir realizar o projeto. Seja bem-vindo a este canal Diversicriando com Ju dos Santos. Este é um canal de variedades. Aqui sempre estou postando temas diversos para vocês, especialmente voltado à jardinagem, a artesanato com madeiras, artesanatos com outros materiais também, passeios, receitas, entre outros temas legais, porque a gente gosta de variedade. E se você também gosta, inscreva-se, deixe o seu like e os seus comentários. E aí, já descobriram o que será esse primeiro projeto? Vou dar uma dica. São 2 unidades de 5 partes, cada unidade do mesmo projeto, ou seja, eu estou fazendo 2 unidades da mesma coisa. Hora de lixar todas as peças. Essa parte que tem aí um stencil aplicado, eu vou deixar para baixo, para que não apareça nesse meu novo projeto. Essas peças serão utilizadas expostas ao sol e chuva. Por isso, eu vou fazer a aplicação do Stain, que é um impregnante. A madeira vai absorver e ele vai funcionar como uma proteção para a madeira. Vou aplicar 3 demãos do produto, respeitando o tempo de secagem entre as demãos, que é de 12 horas, pessoal. Tem que aguardar esse tempo. A dica é intercalar. Aplica uma demão de manhã, outra demão à noite, no outro dia de manhã, a outra demão. Aí o intervalo fica certinho, pessoal, respeitando 12 horas. É só colocar o mesmo horário, 7 da manhã, 7 da noite, 7 da manhã. Ou 8 da manhã, assim por diante. Ou se você começar à noite, 8 da noite, 8 da manhã, 8 da noite. Assim fica mais fácil, né? Muito mais fácil. Vamos facilitar a vida, né, pessoal? É isso aí, pessoal, não vai atrapalhar a sua vida em nada. É parecido com um remédio, quando você está tomando um remédio que é de 12 em 12 horas, né? Só que aqui não tem problema se você atrasar, você só não pode adiantar, deixar menos que 12 horas. Lógico, pessoal, que eu não vou ficar aqui repetindo no vídeo a aplicação de um produto, por exemplo, 3 demãos de um mesmo produto, depois 3 demãos do outro produto, depois 2 que seja, enfim. Então, eu vou fazer cortes sim no vídeo, mas vocês vão conseguir entender, tenho certeza. Eu tô tentando segurar aqui a câmera e marcar os cantos, os 4 cantos, eu quero arredondar. Fiz aqui a marcação, vou cortar com a tico-tico e vou aplicar também a proteção aqui, pessoal. Resolvi cortar depois de já feita essa etapa, mas não se preocupem. Vou aplicar as 3 demãos. Eu estou fazendo esse projeto durante a semana toda, então tô de boa, sem correria. Por que eu fiz o tratamento antes da montagem, pessoal? Porque tem umas partes que a madeira vai ficar madeira com madeira. E como vai tomar sol e chuva, essa umidade, ela infiltra, não adianta. Então, por isso que eu estou primeiro fazendo a proteção na minha madeira, para depois montar e invernizar. O acabamento eu vou fazer depois da montagem. Chegou a hora da montagem, agora todo mundo sabe o que é. Para a montagem do projeto, 3 partes vão no mesmo sentido, lado a lado, e as outras 2 no sentido contrário, como vocês estão vendo aqui.
Antes de parafusar, utilizei a cola extra forte. Costumo utilizar sempre a cola antes de parafusar. Traz mais segurança para sua peça e fica mais resistente. Então, vou colocar aqui os rodízios. Esses rodízios eu estou reaproveitando de outros suportes que eu já tive, de outros móveis, enfim. E é sempre assim, pessoal, o reuso das coisas, né? Quanto menos comprar, melhor. Ele tá de baixo para cima, né? Então, eu estou introduzindo os parafusos de forma que na parte superior não vão aparecer. As partes que não vão o rodízio, eu parafusei no centro. E as partes que vão os 4 rodízios, eu parafusei a princípio no lado diagonal oposto. Será que vocês estão entendendo? Que loucura, né? Que loucura! Se ficar confuso, tudo que eu disse vocês esqueçam e somente dê um pause aí para observar onde eu coloquei cada parafuso. São 6 parafusos a princípio e depois eu coloquei os 4 rodízios nos cantinhos aí, como vocês estão vendo. E cada rodízio, obviamente, são 4 parafusos. Para o acabamento, utilizei o verniz marítimo, que eu já tinha aqui, é uma lata que eu já tenho, estou utilizando já em vários projetos. Fiz a diluição do verniz marítimo, seguindo a orientação do fabricante, adicionando 10% de água ras. Assim ele fica um pouco mais líquido e, como é a orientação do fabricante, é garantido o resultado, né, pessoal? A gente não vai ter nenhum prejuízo no resultado, na durabilidade desse projeto depois de aplicado esse produto dessa forma. Da mesma forma, pessoal, respeitei o tempo de intervalo entre as demãos e apliquei 3 demãos. Pessoal, se você não fizer nada disso, só cortar as tábuas e colocar os rodízios, provavelmente deve durar aí 1 ano, 1 ano e meio. Dessa forma que eu estou fazendo, esses suportes para vaso vão durar entre 3 a 5 anos. Então, é um tempo razoável, para mim tá ótimo. Já pensou se durar 5 anos um suporte e eu não precisar fazer outro? Vale a pena, para mim vale a pena. Vamos para o próximo projeto e o resultado eu mostro no final do vídeo, pessoal. Mas fiquem aqui comigo que esse projeto é cheio de detalhes. Vale a pena vocês acompanharem aqui comigo. Deixem aqui o seu comentário se você já entendeu do que se trata esse molde. Coloquei um molde ali e estou riscando essa madeira para fazer o corte inicial. Mas acompanhem aqui, pessoal, porque não é uma réplica, é uma criação. Então, eu utilizei algumas das medidas do molde, mas para uma criação totalmente diferente, genuína e com outros materiais que talvez ninguém pensaria dessa forma que eu criei aqui. Executei esse projeto com materiais acessíveis que a maioria de vocês pode ter em casa ou que possam conseguir sem precisar comprar. Como na montagem uma peça fica sobre a outra, então tem que ser uma pecinha menor do que a outra. Vocês têm que descontar a espessura do material que vocês estiverem usando. Se for um pallet, por exemplo, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, tem que descontar. Ali não chegava a 1 centímetro, pessoal, eu descontei porque elas precisam ficar na mesma medida nas 2 partes, nos 2 lados dessa montagem. Feito isso, é só parafusar uma parte na outra, a parte maior por fora, a menor por dentro, obviamente.
Vou deixar aqui para vocês algumas medidas que realmente importam no projeto. E o restante vocês façam conforme à vontade, conforme vocês preferirem e gostarem. Uma das medidas que eu considero importante é o ângulo dessa montagem, que é de 90 graus. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, se não ficar lá perfeito, tudo bem, mas a ideia é que seja de 90 graus. No centro interno dessas duas peças em ângulo de 90 graus, eu coloquei uma escora de cabo de vassoura, que mede em torno de 20 centímetros, 20, 22, essa média, pessoal. Na extremidade do cabo de vassoura, eu fixei um puxador. Fiz a furação no centro ali do cabo de vassoura para introduzir esse puxador. Fixei com cola e um parafusinho pequeno. Se você tiver aí um puxador, utiliza, mas é totalmente opcional, é realmente uma questão de estética. Como eu tinha, eu resolvi utilizar para embelezamento da minha peça, conforme eu estou mostrando aqui no vídeo, pessoal. Montagem pronta, vejam como ficou. Fiz a montagem da segunda peça desse mesmo projeto. Vou iniciar a aplicação da seladora. Lembrando que essas peças já foram lixadas e estão bem limpinhas. Essa peça é para interior, não vai tomar nem sol nem chuva. Então, só a seladora é o suficiente para não transferir a coloração interna da madeira para a tinta. Já é uma boa proteção para deixar essa madeira preparada para a tinta, para o acabamento. Utilizei aqui uma tinta à base d'água, tinta de parede, num tom cinza bem clarinho, até parece branco, mas é o cinza, pessoal. Pintei com 3 demãos também para ter uma boa cobertura. E depois fiz o desgaste em alguns cantinhos, como vocês estão vendo aqui, com uma lixa fina. E fiz a aplicação de verniz para proteção, porque assim facilita na limpeza. Além do ângulo de 90 graus para a montagem das duas peças de base, outra medida que importa muito é dessas cavas que eu fiz exatamente na base. Elas servem para encaixe. Aqui no meu projeto, o espaço para encaixe ficou de 8,5 centímetros, considerando desde a escora até o final do corte para encaixe. Essa medida é ideal para utilizar com pratos fundos e rasos. Se for um pratinho de sobremesa, vai ficar muito inclinado. Então aí eu aconselho diminuir 2 centímetros essa parte interna do suporte. Mostrando agora para vocês o resultado desses dois projetos. Eu acho que são peças muito úteis, especialmente o suporte para plantas, porque o outro é meramente decorativo, mas confesso para vocês que superou inclusive as minhas expectativas. Esse segundo projeto ficou perfeito. Amei esse suporte para prato decorativo. Vou exemplificar o uso aqui de diversas formas para quando você for fazer o seu suporte aí, você saiba qual a melhor medida. Espero muito que tenham gostado dos projetos de hoje, que tenham se inspirado e que façam por aí também. Aguardo vocês de volta para os próximos vídeos e abraços a todos!